Olá, analista, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos ver como calcular no Power BI a diferença entre dois dias, considerando não somente dias úteis entre eles, mas também horas úteis. Sim, a gente vai poder padronizar ou parametrizar um horário de expediente, talvez um horário de entrada e saída que a empresa considere. E com base nisso, a gente vai extrair entre duas datas não só a diferença em dias úteis, mas também em horas úteis, em horas válidas, ok? Partindo para a parte prática, estamos aqui com o nosso Power BI aberto. Eu vou acessar aqui a nossa aba Transformar Dados. E eu preparei dois arquivos aqui de exemplo, apenas para nos ajudar na construção desse fluxo. Eu vou vir aqui em Consultar, eu vou exportar e importar essas duas outras fontes. Eu tenho aqui a tabelinha chamados, vou abrir. Vou importar a primeira planilha. Vou começar apenas renomeando de planilha 1 para, por exemplo, chamados. Aqui acabei de fazer a importação, só vou alterar os dados para o tipo correto. Nesse caso, são duas colunas do tipo DateTime, que eu assim desejo. Pronto, agora os dados estão no tipo que eu assim espero. Temos aqui informações da data de abertura e do fechamento, talvez a abertura do chamado, fechamento do chamado, data da solicitação do pedido, da conclusão do pedido, enfim. A nossa intenção nesse vídeo aqui é demonstrar como eu extraí aqui entre essas duas datas uma quantidade de horas úteis, como eu já mencionei, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ter que criar aqui, após importar essa tabela, é os campos de parâmetro. A gente vai poder inserir esses parâmetros aqui de forma interativa, tá? Via uma interface, essa vai ser a ideia. Vou clicar com o botão direito aqui e inserir um novo parâmetro. E esse parâmetro eu vou chamar, por exemplo, de início expediente. O tipo desse campo, marcar como obrigatório, vai ser hora. Aqui eu estou interessado em definir a hora que inicia o expediente a cada dia útil. No valor atual, eu vou colocar, por exemplo, 8 horas, 9 horas da manhã. Horas, minutos, segundos, esse vai ser um valor atual. Vou criar também o segundo parâmetro chamado fim do expediente. Mesma coisa, marcar como obrigatório, eu vou vir aqui, vai ser um tipo hora. E vou marcar, por exemplo, como conclusão do expediente, 18 horas. Vai ser então a rotina diária aí de 9 horas de expediente, correto? Clicar no OK. Esses dois parâmetros já estão com valores default aqui informado, mas eles representam aqui pra gente o início e o término do expediente de cada dia, tá bom? O que eu vou estar interessado nessa tabela chamado é, primeiramente, encontrar quantos dias úteis existem entre uma data e outra. Quando eu falo dias úteis, eu estou falando aqui em excluir, no caso, sábados e domingos, por exemplo, mas também qualquer outro feriado no nosso calendário nacional ou no calendário estadual que vinha a cair durante esse período, tá? Para isso, eu preparei um outro arquivo aqui, eu vou realizar uma nova consulta. Tem esse arquivo chamado feriados, por exemplo. Fazer a importação. Selecionar a primeira planilha. Vou vir aqui, vou mudar o nome e renomear para feriados, por exemplo. Ele exportou com um tipo inteiro, eu vou apenas alterar esse tipo para o tipo data. Eu preparei uma base de exemplo aqui, apenas alguns dias aleatórios, tá? Que poderia ser, no seu caso, ou na maioria dos casos, uma lista, uma coluna com todos os feriados nacionais que vão ocorrer durante o ano, ou todos os feriados regionais, os feriados da sua cidade que vão ocorrer durante o ano, tá? Depende do tipo de empresa que você trabalha, se é empresa regional ou nacional, enfim, e que período ou calendário de feriados você deseja considerar, tá? No caso aqui, pode ser um calendário que considere, por exemplo, o aniversário da cidade, como acontece aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro é feriado,
Eu desejo inclusive incluir essa data de aniversário como dia não útil, tá? Posso colocar quantas datas eu desejo aqui para a nossa lista de feriados. Eu coloquei 3 no caso, não são nem feriados de verdade, são números apenas aleatórios que eu gerei, tá? No caso são apenas o formato date, não é o formato datetime. Logicamente porque eu estou interessado especificamente no dia, tá? No feriado em si. Perfeito. Agora que eu criei também esse arquivo referente aos nossos feriados, eu vou tentar atacar o nosso primeiro objetivo, que é descobrir a quantidade de dias úteis entre uma data e outra, tá? Para isso eu vou vir aqui no botão chamados e vou criar uma nova função. Essa função já criada, já documentada aqui e comentada, eu vou deixar um link abaixo aqui no vídeo para vocês depois acessarem e baixarem essa função que já está pronta, tá? Não tem dor de cabeça nenhuma em ter que recriar algo do zero. Eu vou chamar essa função de diff dias úteis. Vou dar um OK. Criei essa nova função. Como é que eu fiz para criar a função mesmo? Cliquei aqui no botão direito em cima de chamados, por exemplo, e tem a opção aqui criar função, tá? Por exemplo, vai ter essa função habilitada. Vou dar um clique em diff dias úteis, que for a função que eu acabei de criar, e eu vou vir aqui em editor avançado. Vou dar um OK para confirmar a edição. Ele já tem um valor pré-configurado, vou selecionar tudo, vou deletar. E aqui dentro eu vou colar a função que eu vou compartilhar com vocês, tá? Já está criada, já foi desenvolvida. Vou dar um colar aqui. Só para dar um review dessa função, ela está aqui documentada, tá? É uma função que ela vai receber a data de início, por exemplo, do chamado ou do pedido, enfim, e a data do fechamento. O formato datetime, tá? Eu vou pontuar isso na hora que a gente for fazer isso junto. Ele espera receber como parâmetro também um período de tempo, ou seja, que vai ser o início do expediente e o fim do expediente. E ele espera também como parâmetro receber uma lista de feriados, tá? Com base nisso, ela vai considerar e vai calcular a diferença em dias úteis entre uma data e outra. Vai pegar essa lista de resultados e vai excluir também os feriados que ela encontrar durante esse período, tá? Essa função lista de dias úteis aqui também. E por finalmente também ela vai considerar a questão dos horários. Se for o caso, ela vai passar para vai interar por cada um daqueles valores que a gente viu na tabela nossa de origem e vai procurar entender se os horários que estão de abertura e fechamento correspondem a horas úteis ou não, tá? Se corresponder a uma hora útil, ela vai estar somando, ela vai estar agregando esse valor ao nosso resultado final, tá? Depois dê uma olhadinha, é uma função super simples, mas bem completa. Ela vai tratar o dado de uma forma bem performática também, tá? Se estiver trabalhando aí com um cenário onde você tem um grande volume de dados, eu já testei isso aqui em alguns cenários semelhantes também, ela é bem performática para executar esse tipo de cálculo. Vou explicar por que também, porque ela não trata diretamente as colunas com tipo datetime ou string, tá? Ela converte, eu vou demonstrar que a gente vai acabar convertendo esses campos datas para números inteiros, então isso vai nos dar um ganho de recurso ou de velocidade, de performance muito maior do que se você manipulasse um tipo de dado como string ou, por exemplo, datetime, tá? Essa função já vai estar pronta, o link vai estar aqui embaixo do vídeo, você vai clicar e vai acessar para copiar essa função. Vou dar um concluído aqui. Já estamos quase finalizando, já temos nossa base de chamados, já temos nossa base de feriados, já temos os parâmetros para saber qual é a hora do início do expediente e o fim do expediente. Também temos uma função que vai se encarregar de executar esse cálculo para a gente. O único ajuste que a gente vai precisar fazer agora, eu que por último, vai ser esse. Ó. Eu vou voltar aqui na tabela chamados mais uma vez e vou me certificar que o tipo do dado de cada coluna esteja configurado como datetime realmente, tá? É isso que eu preciso. Prestem atenção, esse aqui é um exemplo de função para cálculo de horas úteis entre uma área e a outra, tá? Entre uma data e outra. Então, tem que ter o campo data e tem que ter o campo tempo também, tá? Se você estiver utilizando informações aí que tem apenas a data, não vai ser essa função que você vai utilizar, tá? O que a gente vai precisar fazer é aqui ainda, retornando no campo feriado, como eu até mencionei momentos atrás, a gente vai ter que converter esse campo de date para integer, para inteiro, tá? Se eu vim aqui e der um clique nesse campo, eu posso converter o tipo para o outro formato que assim desejar. Eu posso vir aqui também e clicar com o botão direito na coluna feriados e procurar pela aba transformar, ou alterar tipo, perdão, e eu vou estar alterando de data, que é o que está atualmente, para número inteiro. Substituir atual.
Olha o que foi que aconteceu. Então ele mudou esse campo da coluna feriado de número de campo data para números inteiros, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, é transformar essa coluna, em uma lista. Vou clicar com o botão direito e vou ter a opção de adicionar nova consulta. Ao fazer isso, ele vai gerar aqui embaixo para a gente uma lista de dados agora, tá? Ele atribuiu o nome inclusive de feriados 2. Eu vou vir aqui e vou mudar o nome para lista feriados. O último ajuste que a gente vai fazer para ficar inclusive um pouquinho mais performático, para ajudar a gente no processamento, vai ser o seguinte, ó. Ainda em lista feriados, a gente acabou de criar, vou vir aqui em página inicial e vou no editor avançado. Aqui embaixo eu tenho as informações da lista que acabou de ser gerada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar uma vírgula aqui, não esqueçam dessa vírgula, é bastante importante, tá? E eu vou criar um novo parâmetro, um novo valor, chamada lista feriados também. E ela vai ser igual à função list buffer. O que eu vou passar como parâmetro para essa função list buffer vai ser esse valor criado aqui em cima, feriados 1, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista e vai armazenando em um buffer para a gente, que vai ser muito mais performático no momento do armazenamento, tá? Fiz essa pequena modificação, só vou ter que me lembrar agora de pegar a lista feriados, que é o nosso último parâmetro, e passar após um in aqui, correto? Copiei, colei, tá aqui. Vou dar um concluído. Agora nós temos essa lista de feriados no formato desejado, no formato correto. A gente está quase pronto para aplicar essa função, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos voltar ao nosso arquivo de desejo, de objetivo inicial, né? Que é esse arquivo de data de chamados, abertura e fechamento de chamados, enfim. E vamos clicar aqui na aba página inicial, editor avançado, para realizar alguns últimos ajustes. Lembra que a gente criou esses dois parâmetros aqui do lado esquerdo, um com a data do início do expediente, com o outro com a data do fim do expediente? A gente vai imputar esses valores aqui dentro do nosso campo de variável, do nosso campo de edição, tá? Do nosso campo de script. E, por exemplo, eu vou até criar aqui um novo valor chamado start. Start vai ser igual ao number from, e eu vou pegar essa variável que vai ser gerada por esse campo, no caso chama-se início, expediente, já aparece aqui para mim, ótimo. Eu vou criar uma outra variável que vai ser relativa ao final do expediente, eu vou chamar de end. E eu vou pegar também number from. Notem que ele está pegando esse campo que a gente delimitou como sendo do tipo hora, e ele está, por meio dessa função, transformando isso em um número, tá? Um número inteiro também. Fim expediente. Eu vou selecionar, pronto. Não esqueça de colocar a vírgula aqui depois. Eu vou ter agora dentro do meu script essas duas variáveis, esses dois valores à minha disposição. Vocês vão ver para quê, tá? Eu vou clicar no concluído aqui. Vou voltar para esse meu arquivo de origem e finalmente agora é o momento de a gente utilizar a nossa função, tá? O que eu vou fazer? Aqui em chamados, vou vir na aba adicionar coluna e eu vou criar uma nova coluna com base em uma função personalizada, que foi essa que a gente acabou de criar. Vou clicar em invocar função personalizada. Qual o nome que eu vou dar para esse novo campo, para essa nova coluna? Posso colocar, por exemplo, diff dias úteis. Qual que é a função que eu vou utilizar para gerar essa coluna? Eu vou clicar aqui, só vai aparecer uma realmente, né? Que é o que eu estou utilizando. Ele já mostra para a gente os parâmetros que aquele campo espera, que essa função espera para ser executada. Olha que legal, ele está perguntando para a gente qual que é o campo relativo ao início do expediente. Eu vou selecionar aqui no menu drop-down à esquerda, eu vou clicar em qualquer, e aqui, início do expediente, eu quero utilizar essa variável criada aqui. Então vou aqui digitar início do expediente. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, se tiver marcado como nome de coluna, se muda para qualquer. Eu quero pegar esse campo relativo ao fim do expediente, que por nenhuma coincidência tem o mesmo nome, fim expediente.
Abertura, fechamento. Aqui ele está me perguntando quais são os campos, as colunas que contêm esses dois tipos de informação. Qual coluna contém a informação relativa à abertura? Eu vou clicar aqui e eu vou mudar de qualquer para nome da coluna. Eu vou simplesmente selecionar a coluna que existe nessa minha tabela chamados. No caso, a coluna chama-se data abertura. Aqui embaixo, em fechamento, eu vou mudar para o nome da coluna também. E qual é a coluna que eu desejo utilizar nesse momento? É a data fechamento, tá? Estou utilizando essas duas colunas aqui. Finalmente, o último parâmetro é informar ou passar a lista de feriados a serem considerados nessa função, tá? Vou deixar marcado como qualquer tipo. E o nome que eu vou digitar é o nome que eu dei à lista que eu criei. A lista chama-se lista underline feriados. Vou clicar no OK e ver o que acontece. Opa, ele criou a nova coluna, diferença em dias úteis, mas aparentemente com um erro, né? Alguma coisa deu errado. Não se preocupe, vem aqui na aba página inicial, clique na opção editor avançado. O que aconteceu foi, ao a gente preencher aqueles campos naquele formulário interativo da função, ele capturou cada valor que a gente escreveu, mas não como uma variável, mas apenas como uma string, tá vendo aqui? Eu vou deletar aqui, em vez de início do expediente, e o que eu vou fazer? Lembra até que a gente criou essas duas variáveis para representar essas informações, lembra-se? Início do expediente, eu capturei aqui em cima, né? Início do expediente e estou chamando de start. Então aqui eu vou colocar, na verdade, start. Fim do expediente, eu já tinha aqui em cima capturado essa informação e armazenado na variável chamada end. Então eu vou usar end aqui também. E por último, os campos eu não vou mexer, a data de abertura e fechamento realmente, mas lista de feriados não é uma string, né? É uma lista realmente que a gente criou. Então eu vou tirar essas aspas duplas aqui, para ele procurar aqui no nosso aba de consultas uma lista chamada lista feriados, tá bom? Vou clicar no concluído, vamos ver o que acontece. Pronto, agora ele está me retornando aqui um valor, mas esse valor ainda não está em horas úteis, tá pessoal? Está em dias úteis. Como o nosso interesse é, por exemplo, calcular a diferença em horas úteis, eu poderia, para finalizar ou para ter essa informação, vir aqui em diff dias úteis ainda, dar um clique, e vir aqui na opção adicionar coluna, e eu vou ter aqui padrão, e a opção multiplicar. Como eu quero em horas úteis, um dia tem 24 horas, eu vou digitar 24, dar um OK, pronto, está aqui uma nova coluna com a informação em horas úteis entre a primeira data e a segunda data. Será que isso está certo realmente? Vamos considerar e vamos fazer um teste de mesa, vamos validar. Aqui eu tenho um período um pouquinho maior, aqui eu tenho um período um pouquinho maior. Esse do meio aqui eu tenho um período um pouquinho menor, vamos validar. Aqui eu estou vendo que aqui está em valor percentual de dias úteis e aqui está em valor em horas, tá, pessoal? Eu tenho a data de abertura desse caso, no segundo caso, que vai do dia 3 até o dia 14 do 4, tá? Deixa eu puxar um calendário aqui para a gente trabalhar junto. Olha que interessante, tem um calendário aqui e esse chamado do meio é relativo ao mês 4, mês de abril de 2021, tá vendo aqui? Deixa eu pegar um calendário aqui de abril 2021. Pronto, aqui é um calendário então de abril de 2021, tá bom? Notem que o chamado aqui no meio é do dia 3 de abril de 2021 ao dia 14 de abril de 2021. Vamos contar quantos dias úteis a gente tem entre essas duas datas? A gente já está vendo que o dia 3 de abril ele já vai cair aqui num sábado, né? Um sábado a gente não deseja considerar, nem o dia 3, nem o dia 4. Vamos considerar as outras datas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sábado e domingo não vou contar, 6, 7, 8 dias úteis, entre o dia 3 de abril até o dia 14 de abril. 8 dias úteis, pessoal, considerando o expediente das 9 às 18, se você for fazer o cálculo aí das 9 às 18, é um expediente de 9 horas, tá? Então, 8 dias úteis vezes 9 horas, quantas horas daria? Ou quantas horas úteis a gente deveria ter nesse caso? Se eu vim aqui na calculadora, ou melhor, perdão. Eu deveria ter 72 horas, né? Interessante, mas aqui está falando que eu tenho que ficar 54 horas úteis entre uma data e outra.
Então errou, né? Possível que deveria ter 72, aqui está falando 54, o valor está errado. Ah, mas tem a questão do calendário, né? Os feriados que a gente pediu para ele levar em consideração. Se eu vier aqui em feriados e for observar novamente as datas que estão aqui, vou até voltar aqui, ó. E vou dar um clique aqui só para a gente visualizar, alterar tipo e jogar para data, tá? Em número inteiro no momento, né? Vocês conseguem observar que eu marquei o dia 6 e o dia 10 como dia não útil, como feriado? Opa, então eu vou ter que desconsiderar esses 2 dias da contagem lá que a gente fez, né? Vamos ver se agora vai dar certo. Só vou voltar aqui para o tipo original, excluir o que eu acabei de fazer, né? Vamos voltar para os chamados aqui novamente. Então, dia 6 e dia 10, esse calendário está marcado como dia não útil, né? Vamos ver como é que fica essa contagem agora. Tá aqui, ó. Abril de 2021, dia 3 e dia 4 não conta, dia 5, dia 6 não vou contar. Então vai ser dia 5, 7, 8, 9, 10 é feriado, mas também é sábado, não conta, 11 não conta. Então 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 14. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 7 dias vezes 9, 63 horas. Será que agora bateu com o valor que está lá? Ainda não. Aqui está dando 54 horas. Interessante. Tem mais algo que eu tenho que considerar, pessoal, que é o seguinte, ó. Notem que no calendário, mais uma vez, deixa eu abrir o calendário aqui pra gente. Eu estou contando também 9 horas no dia 14, correto? No dia 13 eu não estou contando nenhuma hora porque foi um sábado, mas no dia 14 eu estou contando 9 horas. Será que eu deveria contabilizar essas 9 horas? Deixa eu abrir aqui e voltar. Se o nosso expediente é das 9 às 18 e o chamado foi finalizado às 7 da manhã, no dia 14 então eu não devo contabilizar nenhuma hora, correto? Se tivesse sido fechado, por exemplo, às 10 da manhã, e o expediente como começa às 9, eu poderia contabilizar uma hora aqui. Então eu vou eliminar as 9 horas que eu considerei nesse cálculo, porque não devo considerar também 9 horas essa data de fechamento. Então na soma dos dias úteis entre essa primeira e segunda data, só validando, desconsiderando não só sábados e domingo, mas os feriados que a gente imputou lá de forma artificial, feriados de exemplo que a gente criou, tá? E inclusive levando em consideração o início e o término do expediente, você consegue ver? Bateu precisamente. Então essa função aqui consegue nos ajudar em calcular a diferença, não só considerando dias úteis, mas também horas úteis dentro desse mesmo intervalo entre datas, tá? E aí, o que você achou? Gostou? Será que essa função pode te ajudar em alguma coisa no seu dia a dia, no seu trabalho? Se você achou essa videoaula útil e gostou do conteúdo que você acabou de ver, por favor, subscreva-se em nosso canal, clica aqui no sininho, dá um like, compartilha com alguém, tá? Se inscreva no nosso canal, até para você poder participar e ficar recebendo notificações sobre as nossas novas videoaulas ou conteúdos que a gente venha criar, tá bom? Desde já, muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.